bom dia para o nosso bom Deus, bom dia para todos nós. Mais uma vez estamos aqui para mais um Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos agradecer a Deus, porque já amanheceu e quando o dia amanhece, vamos chamar por Deus para que Ele possa caminhar conosco, iluminando, abrindo os nossos caminhos, nos mostrando por onde devemos andar, pisar, e pedindo a Deus que este dia seja um dia iluminado, com muitas bênçãos. Então vamos agradecer a Jesus, o nosso irmão, o nosso governador celestial. Vamos agradecer aos nossos anjos guardiões, os nossos mentores, os mentores deste Evangelho, por mais esta oportunidade, este banquete matinal. Vamos procurar uma posição agradável, inspirando e respirando, visualizando a imagem do Cristo, esta luz que se encontra aqui, e vamos conversar com Ele. A mensagem de otimismo do livro Otimismo Todo Dia, do Lorival Lopes, é a de número 151. Diz o seguinte: não pense ser feliz apenas quando ganhar na loteria, quando tiver a casa própria, o bom emprego ou melhorar de condição social. Você pode ser feliz logo. A felicidade depende de resolução, de ardente desejo de busca, de querer encontrá-la. As situações de riqueza, pobreza, doença, desemprego influem, mas não tomam o lugar do principal, a decisão própria. Nos lances da vida, apoie-se nas qualidades. Veja-se conduzido pela mão de Deus e solte calorosos agradecimentos. Esforce-se. O esforço é para a felicidade o que o adubo é para a planta. Que assim seja, que linda mensagem. É isso aí, meus amigos. A planta para crescer precisa de adubo e nós precisamos de força de vontade. Este é o nosso adubo. O capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é o 14. Honrar o pai e a mãe. O item é o 9. A ingratidão dos filhos e os laços de família. É uma mensagem que nos foi deixada por Santo Agostinho, em Paris, 1862. O texto é um pouco extenso, então nós vamos reduzir um pouco. Aqueles que têm o Evangelho, depois, por favor, peguem e continuem a leitura. Santo Agostinho começa dizendo: a ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo e revolta sempre os corações honestos. Entretanto, a ingratidão dos filhos em relação aos pais tem um caráter ainda mais odioso. É particularmente sob o ponto de vista da ingratidão dos filhos para com os pais que faremos a análise de suas causas e de seus efeitos. Também nesta questão, como em tantas outras, o Espiritismo vem esclarecer um dos grandes problemas do coração humano. Quando o espírito deixa a terra,
leva consigo as paixões e as virtudes próprias da sua natureza. Ele retorna ao plano espiritual para se aperfeiçoar ou permanecer estacionário até que deseje se esclarecer. Muitos desencarnam levando consigo grandes ódios e desejos de vinganças, que não puderam executar. Os que estão mais evoluídos, eles conseguem perceber uma parte da verdade. Eles compreendem então os efeitos danosos de suas paixões e procuram se melhorar, reconhecendo que para chegar até Deus só existe um caminho, a caridade. Porém, não existe caridade sem o esquecimento das ofensas e das injúrias. Não existe caridade com ódio no coração. E não existe caridade sem perdão. Então, com um esforço muito grande, eles olham aqueles a quem odiaram na terra, e essa visão desperta seu rancor. A ideia de perdoar e amar aqueles que destruíram talvez sua fortuna, sua honra, sua família, lhes revolta. Assim o coração desses infelizes está abalado. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Uma vez que o espírito toma a decisão de encarnar entre inimigos de vidas passadas, ele roga a Deus e aos bons espíritos auxílios para enfrentar e vencer a prova. Após anos de meditação e prece, o espírito aproveita-se de um corpo que está em preparo e pede aos espíritos encarregados de transmitir às ordens superiores uma permissão para reencarnar na família daquele a quem detestou. Realizará na terra o destino daquele corpo que acaba de se formar. Qual será então sua conduta nessa família? Ela dependerá da maior ou menor persistência em cumprir as resoluções tomadas antes de reencarnar. O contato incessante com aqueles a quem odiou é uma prova terrível. E muitas vezes o espírito fracassa se não tiver uma vontade bastante forte. Assim, conforme prevaleça ou não as boas decisões que tomou, ele será amigo ou permanecerá inimigo daqueles em cujo meio veio viver. É desse modo que se explicam os ódios, as repulsas instintivas que se notam em certas crianças e que nenhum ato anterior consegue justificar. Para compreender essa antipatia, é necessário voltar os olhos ao passado, pois não existe nenhum fato nessa nova existência que possa explicá-la. Santo Agostinho, Paris, 1862. Bom, meus amigos, como foi alertado, este texto é extenso. Então vamos dar uma paradinha aqui e tentar entender esta explicação de Santo Agostinho. Este tema, a ingratidão dos filhos e os laços de família, é para que a gente possa repensar sobre os nossos atos. Meus amigos, a pessoa ingrata, ela não consegue reconhecer aquilo que lhe foi dado. E na maioria das vezes a pessoa é ingrata porque ela se sente superior à outra. Ela acha que a pessoa tem a obrigação de fazer tudo por ela. E é aí que o ingrato vai se tornando uma pessoa egoísta, sendo incapaz de reconhecer o bem que o outro fez. Imagine a ingratidão dos filhos para com os pais. Os pais, eles vêm com uma missão. Eles fazem de tudo pelos seus filhinhos,
cuida, educa e direciona para que possam seguir o bom caminho, né? Eles recebem isso de Deus, esta missão, e se comprometem. Mas muitos deles, quando chegam à velhice, que vão precisar desses cuidados que foram direcionados, muitos deles são abandonados. E alguns ainda são escravizados pelos próprios filhos. Filhos estes que lhes dedicaram toda a sua vida. Tem uma passagem de Jesus, né, que diz: honre o pai e a mãe a fim de viverem muito tempo na terra que Deus dará a vocês. Que terra é essa que Deus dará a cada um de nós? Jesus está se referindo aqui a terras aqui no mundo material, que a gente possa ter essa felicidade aqui de ter casas e mais casas. Não, Jesus não está falando de nada material. Essa terra que Jesus está se referindo é o mundo espiritual, porque lá é a nossa verdadeira morada. Ele mesmo disse que a felicidade não está neste mundo, que o seu reino não está neste mundo. Então, as recompensas que receberemos se seguirmos os mandamentos de Jesus, de Deus, essas recompensas serão dadas na pátria espiritual. Então, honrar o pai e a mãe é um mandamento de Deus que nós devemos cumprir. Porque é uma consequência da lei de caridade e de amor ao próximo. Aquele que não consegue amar seu pai e sua mãe, como é que vai amar aquele que às vezes nem conhece? A verdadeira caridade, meus queridos, ela precisa começar dentro de casa. E a família é a escola da alma. É através da família que um grupo de espíritos necessitados se reencontram para repararem seus erros passados, através das provas e das expiações. Então, é dentro do nosso lar onde começa a nossa primeira missão no mundo: amar os nossos inimigos. Como Santo Agostinho mesmo aqui nos explica, os nossos primeiros inimigos se encontram na família. Deus permite que esses espíritos se reúnam juntos na mesma família para que possam se conciliar, se perdoar, perdoar uns aos outros. Então tudo na vida tem um porquê. Nada acontece sem ter um porquê. Por isso que se explica muitas desavenças dentro de uma família. E nossos pais, quando se comprometem a receber um espírito desse, não é somente eles que estão se comprometendo. O acordo é feito entre os pais e o filho que vão receber. Então, aqueles que já têm o conhecimento dessas verdades, precisa tentar mudar. Pedir a Deus força para que a gente possa passar pela nossa prova, a nossa expiação, com muita fé e resignação. Mesmo aqueles pais
que às vezes também abandonam seus filhos, mesmo assim, esses pais precisam serem amados, porque eles permitiram que você viesse ao mundo. Então nós só podemos ser gratos a Deus, a toda a equipe espiritual, a Jesus, aos nossos pais, que nos deu essa oportunidade de estarmos aqui. Vamos agora, neste momento, agradecer a Deus, agradecer a Jesus, agradecer a toda a equipe espiritual que se faz presente, que neste momento está nos ajudando. E pedir a Deus que os pais da terra sejam abençoados pelo nosso Pai maior, e que cada filho possa envolver-se em gratidão, amando e respeitando seus pais. Que Jesus nos ajude hoje e sempre. Que assim seja. A reflexão de hoje diz o seguinte: o verdadeiro horror da existência não é o medo da morte, mas o medo da vida. É o medo de acordar todos os dias para enfrentar as mesmas lutas, as mesmas decepções, a mesma dor. É o medo de que nada nunca mude, que você esteja preso em um ciclo de sofrimento do qual você não consegue escapar. E nesse medo há um desespero, um anseio de algo, de qualquer coisa, de quebrar a monotonia, de trazer significado a repetições infinitas dos dias. Que Deus nos dê sabedoria para que a gente possa compreender, refletir sobre as mensagens edificantes e a passagem do Evangelho. Que Deus abençoe a todos nós, hoje e sempre. Que assim seja, assim é e assim será. Graças a Deus.